Olá, pessoal. Eu só queria dizer que eu fiquei com inveja da Daniela do painel anterior. Eu fiquei querendo falar um monte de coisa aqui. É tão gostoso, né, quando a gente junta esses dois mundos aí, as cooperativas de crédito e as fintechs, e como elas se parecem e o que elas podem se ajudar nesse processo. Então, eu que agradeço, todo mundo estava no painel, mas agora é minha honra chamar o Jonathan Lacerda para subir aqui. Tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Tudo certo, graças a Deus. Verdade. Você é o Power Talk final do segundo dia. A gente estava super curioso com o que você está fazendo essa jornada digital. E para a gente, de novo, né? Para mim é o ponto alto. Eu vou repetir isso sempre. Para mim é o ponto alto. O ponto alto é na hora que uma cooperativa pode vir para cá e dizer o que fez, né? De inovação, como ela tem construído tudo que a gente tem falado. Meu prazer, seu palco. Fica à vontade, quando você acabar a apresentação, eu volto para a gente conversar rapidinho. Tá ok, Rodrigo. Bom, primeiramente aí, agradeço o tempo aí por estar participando aqui, representando a Credcis, né, nesse momento importante aí desse evento da Fenasbac com os outros parceiros, né? Já agradecer o pessoal da Nextios que estendeu esse convite para a gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan, né? Sou gerente de infraestrutura de TI e Cybersecurity aqui da Credcis. Eu tenho 10 anos de Credcis aqui já passei por bastante áreas ali, da parte de tecnologia especificamente, né, agregando com bastante coisa, então tenho um pouquinho de experiência. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre esse case e essa jornada de inovação que nós estamos iniciando aí. A gente praticamente começou ano passado com um processo muito forte aí, para falar um pouco sobre esse tema de jornada de inovação que tem ocorrido aqui dentro da Credcis, tá? Então, primeiramente, a agenda, tentei fazer o mais básico possível, né? A gente falar um pouquinho como que a Credcis nasceu, aonde que a gente está localizado aqui, nossa área de atuação, a evolução do sistema Credcis de um período específico para cá, né? E o processo mais a nível de inovação, que envolve a questão da construção do nosso core bancário e alguns processos de inovação voltado para a parte de cloud, tá? Então, abordando primeiramente aí sobre o nascimento da Credcis, a gente tem um lema bem bacana aqui, que a gente teve até um slogan durante um ano que a gente usou como campanha do nosso ano, que é o orgulho de ser do Norte, né? A Credcis, ela nasceu aí da união de 4 cooperativas aqui em Rondônia, que tiveram um desafio aí, ousaram sonhar alto, que seria montar o primeiro sistema de crédito cooperativo do país, da região norte. E nós conseguimos, né? Dia 13 de agosto de 2000, essas cooperativas se uniram e criaram o sistema Credcis aí, com a nossa principal missão aí, que é prover soluções financeiras aos cooperados e fomentar o cooperativismo, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. A gente tem uma atuação muito forte aqui, mas depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês aí sobre os demais estados que nós estamos, porque a gente já teve uma evolução muito grande desde quando nasceu o Credcis para cá, tá? A nível de onde estamos, né, já puxando o gancho, hoje a gente está localizado nesses principais estados aí, Rondônia, que é a nossa atuação mais forte, mas nós temos cooperativas no Acre, no Pará, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. As áreas em amarelo aí, que são alguns estados como Amazonas, Santa Catarina, a gente está com alguns processos já de liberação de área de atuação junto ao Banco Central. Hoje a gente conta com, até o database ali, agosto de 2022, com 56.778 cooperados, 56 pontos de atendimento e algumas das nossas cooperativas, que caso vocês queiram conhecer um pouco mais delas, no final vai ter o link, tem um QR Code ali para vocês acessarem o site, darem uma olhadinha lá para entender um pouco mais sobre a nossa história, para mim não me prolongar tanto aqui também, para a gente bater um papo legal, tá? Falando um pouco da evolução do sistema Credcis, né? Pegando de 2019 para cá, uma data base que a gente pegou aí praticamente os últimos 3 anos, a gente teve de lá para cá um aumento de 110% a nível de cooperados, 280% em ativos totais, 229% em carteira de crédito, 338% em depósitos, 131% patrimônio líquido e 208% em resultado acumulado. Aqui já é importante a gente colocar um gancho aí que, pegando 2020, época de pandemia e todas as complicações aí que o mundo passou e não seria diferente aqui na região, nós conseguimos manter aí a nossa evolução em número de cooperado, em número financeiro, digamos assim,
Então, tudo isso graças a processos tecnológicos de inovação que a gente tem trabalhado bastante e que nós estamos partindo para uma frente muito grande do último ano, que seria 2021 para cá, que talvez seja o principal processo que a gente tem tido aí a nível de inovação e modernização. Tá? Agora, entrando um pouco na parte do core bancário, né? A gente está num processo aí de construção de um novo core bancário. Então, como eu falei, nossa principal missão é prover soluções financeiras aos nossos cooperados, e isso está muito atrelado à tecnologia, né? A gente tem ganhado expertise, experiência e trabalhando sempre com um crescimento aí estável, sustentável, e nessas discussões que nós tivemos internamente, a gente viu que a gente precisava talvez evoluir um pouco a nível de tecnologia de core bancário especificamente. Hoje nós contamos com um time de desenvolvimento próprio, tem bastante coisa que é desenvolvida pelo nosso time, só que a gente viu que a gente precisava mudar um pouco e modernizar, desculpa, o nosso core. Então houve discussões internas por comitês, por conselho, em que houve o consenso da gente construir barra modernizar o nosso core bancário para tentar unificar o máximo possível dos sistemas que nós tínhamos em uma solução mais robusta, mais customizável, de baixa codificação, a gente costuma falar, né? Para a gente prover isso talvez de forma um pouco mais rápida, mais acelerada para os nossos cooperados, né? Que é o nosso foco principal. Acho que o foco principal de todo mundo hoje é aquela jornada voltada para o cliente, então a gente tem olhado muito para isso, tá? Então, como eu falei ali, para melhorar a experiência dos nossos cooperados, a gente optou por fazer essa modernização desse nosso core, e aí a gente entra na questão de sistemas e novas tecnologias, né, que está muito alinhado ao processo de inovação que a gente discutiu, por conta de a gente ter alguns desafios de utilizar ainda algumas tecnologias um pouco defasadas a nível de mercado, que corroborou com essa questão da gente evoluir nos processos de inovação dentro dessa construção do core. Tá? Já puxando de gancho, processo de inovação. Nas nossas discussões internas, né, a gente olhou bastante para a questão de modernidade, evolução, sem perder o foco no nosso cliente, que é o principal, tentando fazer um elo aí de a gente evoluir, modernizar, construir, sem que houvesse tanto impacto assim para os nossos cooperados. Então, a gente teve discussões voltadas para a questão, talvez, que todo mundo tenha. Ok, definimos por criar, modernizar o nosso core bancário, mas como que a gente vai fazer isso? Houve discussões para que fosse decidido primeiro também um parceiro estratégico que hoje a gente tem na modernização do nosso core bancário, mas também a questão de eu vou usar infraestrutura on-premise, eu vou usar cloud. Então, nós, nas discussões que nós tivemos, olhando para a construção do nosso core, também por expertise compartilhada com esse pessoal que está implementando o core para a gente, né, em conjunto com o nosso time, a gente considerou que a construção do novo core seria via cloud. Então, teve algumas discussões para a gente chegar até isso, muita coisa voltada a nível de facilidade de inovação também quando a gente está falando de cloud, por trabalhar com tecnologia de ponto, por muita coisa acabar tendo aquela responsabilidade, modelo de responsabilidade compartilhada também, para a gente tentar ter um foco um pouco maior a nível de solução de negócio do que sustentação de infraestrutura, que é uma complexidade hoje que tem mudado bastante com o segmento de cloud. Então, esses foram fatores decisivos para que a gente pudesse optar pela questão de utilizar a cloud como o principal caminho. Tá? E aí a gente se deparou com o outro questionamento. Ok, a gente tem excelentes fornecedores de cloud, mas como que a gente poderia escolher isso? Então, a gente tentou batemos uns papos com algumas pessoas, né, com alguns fornecedores de cloud especificamente, AWS e Azure, e nós optamos por trabalhar com cloud AWS, né? A gente tentou buscar um parceiro ali que demonstrou bastante interesse na missão que a gente tem, nos desafios que nós temos aqui, por nós estarmos localizados numa região norte, que talvez não tenha um aparato tecnológico tão gigantesco, mas que compraram esse desafio conosco. A gente teve algumas reuniões ali com o pessoal da AWS. E, claro, a gente olhou muito a questão de maturidade já de cloud. A gente sabe que a AWS, o quão forte ela é no mercado, a nível de segurança, experiência, principalmente no segmento financeiro, alguns cases que a gente já teve de pessoas que trabalham com a AWS que deram muito certo.
Então foram fatores que colaboraram para a nossa decisão de escolher a AWS como principal fornecedor de cloud, tá. O último aspecto que a gente decidiu foi: "Ok, agora a gente tem que decidir sobre a possibilidade de nós trabalharmos como parceiro", né. A gente teve um uma decisão de utilizar cloud, a gente tinha que acelerar bastante o nosso processo aqui de inovação, de transformação e modernização. Então a gente estrategicamente também falou: "Cara, vamos buscar um parceiro para nos apoiar com toda essa frente de cloud". A gente sabe que cloud, ela tem atualização constante, são novos serviços que estão sendo lançados, bastante coisa robusta, e na nossa concepção o parceiro ele foi uma decisão que a gente optou por ter, para ajudar a gente em questão de rapidez, qualidade e experiência já em segmento cloud, coisas que talvez faltavam para a gente naquele momento de não ter pessoas especializadas nisso, né. Nós temos trabalhado em processos de capacitação das nossas equipes aqui para assuntos voltados à cloud, principalmente a AWS, mas a gente optou estrategicamente naquele momento fazer isso. Então, por que a gente decidiu isso? Pelo que eu falei, a gente tentar ter um foco maior em nível do que ofertar para o nosso cooperado, tendo ele como centro, e deixar esse parceiro para se preocupar mais com essas questões de sustentação, de operação do que está rodando em cloud especificamente, para a gente se preocupar mais com essas questões de inovação, agregar o máximo possível aos nossos cooperados, trabalhar a nível de processos de experiência de cliente. Então, a gente decidiu por fechar com a Nexus, né, que é um dos patrocinadores do evento. É, foi uma recomendação da própria AWS no que nós discutimos com eles, por eles terem bastante pessoas certificadas e a empresa em si ser muito certificado, principalmente em segmento financeiro, que era algo que a gente estava buscando, pessoas que já tenham essa certificação, que já tenham essa expertise, então a gente optou por fechar com a Nexus, e hoje a Nexus é o nosso parceiro estratégico nesse processo de jornada para cloud, né? Como eu disse, a gente usava algumas coisas em cloud inicialmente, mas esse processo de mudança e modernização do nosso core alavancou demais isso. Então a Nexus hoje ajuda a gente em todo o processo, desde a inicialização de construção do ambiente, que a gente trabalha muito com o parceiro que está fornecendo o core para a gente, do qual a gente contratou. Então a gente sempre tem reuniões, bate-papo com eles para ajudar a gente desde a concepção, todo o processo de arquitetura, o que a gente vai precisar utilizar na AWS, quanto o processo ali de manutenção e sustentação do ambiente e inclusive atualização, além da parte de segurança, né, que a gente também, desde o início, a gente sabe que cybersecurity é um assunto frequente em todo o debate que a gente tem, toda a discussão que a gente tem a nível de tecnologia, e eles também nos apoiam em todas essas frentes. Então eles pegaram todo esse aparato aí que a gente precisava no nível de cloud, e claro, a gente tem um, um ponto bastante importante que nós temos com eles, que é a parte de FinOps. Eles ajudam a gente em todo esse processo de custo em cima da plataforma, encaminhando relatórios para a gente trabalhar no refinamento daquilo que a gente tem utilizado, justamente para a gente economizar o máximo possível e fazer a utilização dos recursos de forma mais adequada possível, tá? Pegando um contexto geral, eu acho que é esse o principal processo que a gente tem tido. É, a gente tem desafios muito grandes aí pela frente, né? Por a gente estar iniciando essa jornada agora, mas a gente já tem visto e colhido bons frutos. A gente está em muitas coisas que a gente já conta com a Nexus, não em segmento único exclusivamente de core, mas para algumas outras coisas que têm surgido aqui, que a gente começou a olhar para a nuvem com bons olhos, olhando também para esse processo de jornada em nuvem, de a gente começar a modernizar também algumas coisas da nossa operação, especificamente de infraestrutura. Então, a gente está caminhando aí, engatinhando ainda, como a gente costuma dizer, mas sem dúvida com essa parceria estratégica que a gente fez aí, eu acho que a gente tem tudo para colher ótimos frutos lá na frente, quando a gente começar a rodar basicamente essa operação que nós temos aí, justamente para a gente tornar a vida dos nossos cooperados mais fácil, né? Focar mais para que eles tenham a possibilidade de aumentar os seus negócios, fazer mais negócios com a CreditSys. Eu acho que é isso, pessoal. O que eu tinha era isso, tá? Fico aberto aí para qualquer pergunta. Desde já coloco meus agradecimentos aí. Peço desculpa, ali ficou um pouco falha ali o meu contato, acho que ele pegou como link, mas muito obrigado. Quem tiver interesse aí, eh, pode me chamar no LinkedIn, tá? Jonathan Lacerda, lá vocês vão achar. Tem um contato no LinkedIn, esse é meu telefone, também tem o nosso QR Code aí do site, para quem tiver interesse
em dar uma olhadinha aí no site e fica à disposição para bater um papo, pra compartilhar mais experiências aí desses desafios que nós aqui na região norte temos bastante. A gente tem muito Perfeito. pela frente, muita coisa a caminhar. E é isso, tá? Mais uma vez agradeço o pessoal da Fenasbac desde já aí pelo convite. Estou aberto A aí a gente que, a a gente que perguntas. agradece, Jonathan. A gente tem uma pergunta, a gente só não tem muito tempo, mas se você for conciso, a gente tem. O Miguel falou que, eu estava falando aqui, no painel passado, a gente viu soluções de SaaS e agora, né, com você, a construção, inclusive, de um core bancário. De forma geral, assim, e mais geral não, quase resumida, qual é, acho que, o principal desafio nessa construção e qual a lição aprendida que você já pode passar para quem for empreender uma construção como essa? Cara, acho que os principais desafios assim que eu vejo a gente tem que pensar muito estrategicamente com a ajuda do time de negócio. O negócio tem que estar muito ao lado da TI, né, da tecnologia para tomada de decisão. A gente tem que pesar muito bem o nível de operação, as decisões a nível de tecnologia que nós queremos utilizar. Então a gente teve bastante desafio em chegar a um consenso, em chegar a esse tipo de decisão. Foram muitas reuniões. A gente tem um comitê aqui que a gente traz muito diretor de cooperativa para colaborar com a gente, então isso daí também foi um fator primordial para decisões que nós tivemos. E assim, ter parceiros estratégicos. Se eu pudesse dar uma dica, seria isso, tá? A Nexus, ela nos ajudou bastante naquilo que a gente precisava, porque a gente está fazendo a nível de tanto implementação do core quanto essa jornada para a nuvem que está surgindo tudo em nuvem, né? Todo o sistema que a gente está montando, a gente está subindo lá. Então, se eu puder dar uma dica, avalie bem o parceiro estratégico que você vai puxar para o seu lado para você começar esses processos de inovação. Se você estiver falando de uma jornada para a nuvem, modernizar aquilo que você tem, infraestrutura on-premise, legado em nuvem. E uma outra dica importante, não simplesmente pegar o que está no on-premise e jogar para lá. Ter momentos de planejamento, de discussão e fazer uma reestruturação para subir adequadamente para a nuvem, porque a gente tem dois cenários que são bem distintos, né? Operação on-premise é uma coisa, a AWS e cloud é outra, então tem que ter um pouco esse viés, essa percepção, esse feeling aí para tomar essa decisão. Eu acho que em contexto geral seria isso que eu conseguiria passar. Peço desculpa pelo tempo, eu costumo falar bastante. De nada, perfeito. E eu ia brincar, e isso sem falar as questões culturais, né, de parceria, de trazer gente de fora, mas, João, super prazer, a gente, né, foi ótimo te ouvir, a gente está indo agora para o nosso último painel, então eu vou pedir para rodar a vinheta e a gente se vê. Até mais.